Automobilismo entre os anos 50, 60 e 70 era fatal. Inclusive, os pilotos já antecipavam que a clássica imagem do grid não seria a mesma até o final do ano. Isso porque 1 a cada 7 iria perder a vida atrás de um volante de Fórmula 1. Isso se deve ao fato de que acidentes mortais iriam acontecer. Era apenas uma questão de onde e quando e como. E como esse como vinha de várias formas: batidas no muro, batidas em guardrails, erros do piloto e sair fora da pista, até mesmo capotar após bater no adversário. Mas em 1977, algo inusitado aconteceu, algo peculiar e ímpar na história do automobilismo que jamais se repetiu. Um extintor de incêndio foi responsável por 2 fatalidades em pista. Mas como um extintor de incêndio teria causado um acidente fatal desses? Quem eram as vítimas e em qual circuito aconteceu tudo isso? Para isso, precisamos voltar no tempo e conhecer um pouco mais da história de alguns personagens daquele dia. Thomas Maldwin Price, ou apenas Tom Price, nasceu em 11 de junho de 1949 em Denbighshire, no país de Gales. Prince se interessou por carros enquanto dirigia uma van de padaria aos 10 anos, antes de informar a seus pais que queria ser piloto de corridas. O pai de Tom, Jack Price, foi um piloto da Força Aérea Britânica, e isso foi uma coisa em que Tom também queria para si, mas não se achava inteligente o suficiente para tal. Como muitos futuros pilotos da Fórmula 1, Tom teve um herói de corrida na infância. No caso dele, foi um piloto escocês da Lotus, Jim Clark. De acordo com a sua mãe, Gwyneth Price, Tom ficou muito abalado e triste com a morte de seu herói, Jim, em uma corrida na Alemanha no circuito de Hockenheim em 1968. Aos 20 anos de idade, o britânico entraria no mundo das corridas automobilísticas. Trevor Taylor, um dos ex-companheiros de equipe de Jim, o ajudou nos estágios iniciais da carreira, que até então era uma entrada um tanto quanto tardia em comparação com muitos de seus colegas. Entretanto, Price se destacou na pista com notável facilidade, tanto que mais tarde ele se tornou uma estrela na série Fórmula 5000. A partir dali, Price passou a competir no Daily Express Crusader Championship, uma série dirigida pela Motor Racing Stables, para alunos de escolas de corrida, usando como carros Lotus 51 Fórmula Ford. Tom se destacava nas corridas sob chuva, os quais ele adorava. Ao longo de 1971, Tom continuou a consolidar seu nome no mundo do automobilismo ao ingressar na recém-criada categoria de carros esportivos de 2 lugares, chamada Fórmula F100. Sua vitória nessa categoria o lançou aos holofotes. Posteriormente, Tom Price subiu para a Fórmula Super V, pilotando um Ray Ale RP9, escolhido pela equipe Ramsey Investments. Pouco depois, ele fez sua estreia na Fórmula 3, com o mesmo fabricante lá em Brands Hatch, solidificando ainda mais sua presença no cenário de corridas. Certa vez, Price surpreendeu ao levar o carro RP11 para o primeiro lugar na corrida de apoio do Fórmula 3 durante o Formula One Race of Championships de 1972. Ele competiu contra diversos pilotos estabelecidos já na Fórmula 3, incluindo nomes como Roger Williamson, Håkan Mass e James Hunt. A vantagem de Price era tão grande no final da corrida que muitas das outras equipes expressaram a opinião de que o carro de Price havia corrido com um peso insuficiente, o que era mentira. Em 1974, Tom Price entrou para a Fórmula 1 como parte da modesta equipe Tolkien. Em meio a muitas equipes pequenas na década de 70, eles buscavam se destacar. Sua entrada no esporte foi discreta, com um carro inicialmente não preparado para as competições. A estreia de Tom na Fórmula 1 ocorreu no Grande Prêmio da Bélgica de 74, no circuito de Nivelles, representando a própria equipe Tolkien. Classificando-se em 20º lugar entre 31 participantes, Price exibiu promissoras habilidades ao completar 66 das 85 voltas antes de uma colisão com Jody Scheckter, encerrando ali prematuramente sua estreia. Apesar de ter sido barrado no Grande Prêmio de Mônaco devido à sua limitada experiência, a determinação de Price brilhou. Participou da corrida da Fórmula 3 naquele final de semana e venceu com mais de 20 segundos sobre o segundo colocado. Após sua corrida em Mônaco e uma curta passagem pela Fórmula 2, Price foi contratado pela Shadow como substituto de Brian Redman, que por sua vez substituiu o falecido Peter Hevson. Price fez sua estreia pelo time no GP da Holanda. Ele se classificou em 11º,
menos de 0,4 segundos mais lento que seu companheiro de equipe, Jean-Pierre Jarier, que estava em sua segunda temporada completa de competições na Fórmula 1. O ponto alto da temporada aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha, no icônico circuito de Nürburgring, onde Price conquistou seu primeiro ponto no campeonato com um impressionante sexto lugar. A temporada encerrou-se com mais resultados entre os 10 primeiros e alguns abandonos. A Lotus considerou trocar Price por Ronnie Peterson na equipe Shadow, embora o acordo não tenha se concretizado, destacando o valor do talento de Price, já que Peterson é reverenciado como um dos grandes da Fórmula 1. Em 1975, Price continuou a fazer história, conquistando pontos em 5 corridas distintas. Seu triunfo mais notável ocorreu no Grande Prêmio da Áustria, em Ostenried, hoje o Red Bull Ring, onde cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, exibindo sua maestria em condições de pista molhada. A corrida também foi interrompida após 29 voltas, devido à intensa chuva, mas a perícia de Price permitiu que ele mantivesse o controle do carro, consolidando sua reputação como um piloto exímio em condições climáticas desafiadoras. Em Brands Hatch, na corrida dos campeões, Price conquistou a pole position e, apesar de um início difícil, superou Peterson e Jack Inks, reduzindo uma diferença de 8 segundos para Jody Scheckter. Sob pressão de Prince, o motor de Scheckter falhou, tornando Prince o primeiro galês a vencer uma corrida de Fórmula 1. A jornada de Tom Prince na Fórmula 1 prosseguiu com uma sequência de performances sólidas, conquistando pontos em corridas na Bélgica, Itália, Holanda e Alemanha. No GP da Alemanha, Prince ficou em quarto lugar, apesar de um incidente em que o combustível vazou para sua cabine ali durante as voltas finais em Nürburgring, resultando em queimaduras na pele e quase cegueira devido à fumaça. Pela sua conquista, Price recebeu o prêmio Prix Rouge et Blanc Joseph, em homenagem ao piloto suíço de Fórmula 1. Em 76, Tom teve um início promissor na Fórmula 1, com um terceiro lugar no Grande Prêmio do Brasil. No entanto, devido às mudanças no regulamento e limitações no desempenho do carro da equipe Shadow, ele conquistou mais 2 pontuações ao longo da temporada. E agora, finalmente chegaríamos a Kyalami 1977. Tom Price começou seu último fim de semana de corrida, o Grande Prêmio da África do Sul em Kyalami, estabelecendo o tempo mais rápido na sessão de treinos livres de quarta-feira, realizado com tempo chuvoso. Price registrou um tempo que está aparecendo aí na sua tela. O austríaco Niki Lauda, 1 segundo mais lento. O tempo melhorou antes da sessão de quinta-feira e ele caiu no grid para o 15º lugar, quase 2 segundos mais lento que o tempo da pole position do atual campeão James Hunt. Na corrida, Price teve um péssimo início e no final da primeira volta estava em último lugar. Durante as voltas seguintes ele conseguiu se recuperar e na volta 18, Prince passou do 22º lugar para o 13º. Na volta 22, o companheiro de equipe de Tom, Renzo Zorzi, encostou no lado esquerdo da reta principal, uma subida íngreme aliás, por problemas em sua unidade de medição de combustível. Consequentemente, o carro pegou fogo. Zorzi não saiu imediatamente do carro porque não conseguiu desconectar o tubo de oxigênio do capacete. Toda essa situação fez com que 2 fiscais do pit wall, do lado oposto da pista, intervissem. O primeiro a cruzar a pista foi um batedor de painel de 25 anos, chamado Bill, e o segundo foi Frederik Fricke Jensen van Vuren, de 19 anos, que carregava um extintor de incêndio de 18 quilos. Bill conseguiu atravessar a pista por pouco, mas Van Vuren... Bom, confesso que eu, piloto caro, já vi essa imagem alguns anos atrás aqui no YouTube, mas foi removido da plataforma por motivos óbvios. Mas era uma imagem extremamente desconfortável e perturbadora. E durante nossas pesquisas para fazer esse vídeo e escrever esse roteiro, a gente acabou encontrando uma plataforma que ainda tem esse acidente. Infelizmente eu não posso falar nem o nome dela, porque senão o YouTube derruba, mas eu vou deixar o link lá no final. Quando os 2 homens começaram a correr pela pista, os carros dirigidos por Hans Joachim Stuck e Price já estavam muito próximos do local. Stuck viu Van Vuren e conseguiu se movimentar para a direita para evitar ambos os fiscais, escapando de Bill por milímetros. Price não conseguiu ver Jensen Van Vuren e também não reagiu tão rapidamente quanto Stuck havia feito. Ele atingiu Van Vuren a aproximadamente 270 km por hora e com o impacto, Jensen Van Vuren foi lançado ao ar e caiu alguns metros à frente do carro de Zorzi. Ele perdia sua vida ali com o impacto e seu corpo foi gravemente mutilado quase que instantaneamente depois que
que atingiu o carro de Price. Para piorar a situação, que já era trágica, o extintor de incêndio que o jovem fiscal carregava bateu na cabeça de Price antes de atingir o aro do carro. O impacto do extintor de incêndio levantou bruscamente o capacete de Price e a morte também foi quase certamente instantânea. A Shadow de Price, e com o piloto à deriva no volante, continuou em alta velocidade pela reta principal em direção à primeira curva chamada Crowthorne. A força do impacto foi tanta que o extintor foi lançado para o alto e por cima da arquibancada. Ele pousou no estacionamento atrás da arquibancada onde bateu em um carro que estava estacionado. O carro saiu da pista para a direita, raspando nas barreiras metálicas e atingindo uma estrada para veículos de emergência, ricocheteando e voltando para a pista. Em seguida, atingiu o Ligier de Jacques Latifi, enviando Price e Latifi de frente para as barreiras. Para Van Vuren, o fiscal atropelado, os ferimentos foram tão graves que inicialmente seu corpo só foi identificado depois que o diretor de prova convocou todos os fiscais e ele não estava entre os marshals. O vencedor da corrida foi Niki Lauda, sua primeira vitória desde aquele acidente no Inferno Verde em 1976. A princípio, ele anunciou que foi a maior vitória de sua carreira, mas quando informado sobre a morte do companheiro Price de profissão, disse que não houve alegria depois disso. A morte de Price foi recebida com grande tristeza por todos aqueles que o conheciam, especialmente sua esposa Nella e seus pais Jack e Gwyneth e a equipe Shadow. Seu corpo foi enterrado na igreja São Bartolomeu em Otford, perto de Sevenoaks, Kent, a mesma igreja onde ele e Nella se casaram 2 anos antes. Outro fato triste é de que o fiscal da pista que perdeu sua vida, era o seu primeiro dia de trabalho como um fiscal de corridas. Outro fato também, a pancada do extintor versus piloto quase fez com que a cabeça e corpo se separassem devido ao grande impacto. Talvez um dos acidentes mais tristes e infelizes da história do automobilismo. Isso me fez lembrar outro mais recente, um que deu início à campanha e saga do Halo que vemos hoje na Fórmula 1. Lá em 2009, um garoto, filho de um campeão, mudou o rumo da segurança da categoria. Porém, ele estava no lugar errado, na hora errada. Em 5 segundos você vai entender tudo que eu tô falando. Te vejo já.